propulsora pneumática que dispensa embalagens. A Super Troca de Óleo Faria Lima atende de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 7 da noite. Sábados, das 7h30 às 2 da tarde. Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 835, Jardim Ana Emília. Fone 3622-1688. E-mail stoliofl@hotmail.com. A Super Troca de Óleo Faria Lima aceita todos os cartões. Pague à vista ou em 3 vezes sem juros. Venha nos conhecer. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Nesse dia 21 de junho de 2003, dia que se inicia o inverno, eu tenho certeza que terei um programa aqui hoje para aprender. 2 professores da mais alta qualidade, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, para contar para a gente um pouco da educação, repercutir a manifestação de ontem, que foi um espetáculo. Já parabenizo a cidade de Taubaté, mais de 20 mil pessoas, ordeiramente. Então, e nós vamos ter essas imagens para a gente poder repercutir. Eu não vou ficar falando, porque os 2 professores que eu tenho aqui hoje, eu quero que eles falem. Fabrício Pérez, muito obrigado pelo seu aceito o convite. Professor Fernando Borges, também, muito obrigado. A palavra de vocês inicialmente. Bom, Chico, eu que queria agradecer aí pelo seu convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu acho que é legal de ter um espaço aberto, um espaço democrático, ainda mais agora, né? Que a gente está vendo toda essa manifestação sobre a democratização das mídias, né? Eu acho que o momento é o momento da gente realmente rediscutir a nossa democracia. Você tocou inicialmente na questão dos movimentos de ontem. Eu estava lá no movimento, o Fernando também estava, né? A gente teve muitos professores, a adesão de muitos professores à passeata de ontem. Eu acho que isso é um momento muito importante para Taubaté, é um momento muito importante para o país, e é a hora que a gente começa a discutir algumas questões de qual é realmente o foco, né, dessa manifestação, por que essas passeatas estão acontecendo. Eu acho que a mídia deixou mais do que claro que não são os 20 centavos, que existem várias causas hoje, né, que levaram as pessoas às ruas, que realmente estão incomodando o brasileiro de uma forma geral, só que é uma discussão que tem que ser feita com muito cuidado também. Agora, já desde a chegada, a gente está conversando, né? E que existe, parece que uma aversão aos partidos políticos. A gente percebeu essa aversão ali no movimento. Talvez em Taubaté a coisa não tenha ficado tão clara, mas a gente viu incidentes no Brasil onde membros de partidos quase que foram linchados no meio das passeatas, e isso é um problema. Porque a partir do momento que você começa a causar esse constrangimento em relação aos partidos, a tentar agredir os membros dos partidos, que também são cidadãos, também têm direito de livre manifestação, você está, de certa forma, andando contra a democracia. Sim. E se a gente quer um Brasil mais justo, se a gente quer um Brasil que realmente atenda a sua população, a gente não pode correr o risco de estar fazendo uma discussão que nos encaminhe novamente para um modelo de ditadura, seja ele qual for. Né? Ditadura é ditadura, né? Eu sempre digo isso, independente se é uma ditadura militar, se é uma ditadura de direita, se é uma ditadura de esquerda, você está tendo repressão. E eu acho que a grande discussão nesse momento temos uma democracia, e o que a gente vai fazer para fortalecer essa democracia, para que as outras pessoas, né, para que todos que estejam sendo, de certa forma, mal atendidos por essa democracia, para que eles sejam atendidos da maneira adequada, para que a gente realmente tenha uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada. Fernando. Boa noite, Chico Ring, né? Boa noite aos amigos aí da TV Cidade. É um momento muito importante, né, para fazer essa discussão sobre os protestos. Eu queria dar uma contribuição com relação à participação da juventude, né? É uma participação de muita quantidade, nós vimos muitos jovens na rua, né? O jovem está reivindicando a participação política, e agora nós precisamos qualificar essa participação. À medida que esses jovens comecem a participar desses protestos, nós precisamos fazer a formação política, fazer a conscientização política e fazer com que o jovem entenda para lá daquela manifestação, né, para lá da reivindicação dos 20 centavos, para lá dessa questão, né, que é uma questão muito polêmica, né, com relação ao repúdio
a participação dos partidos políticos. A gente entende que repudiar a participação dos partidos políticos é uma forma antidemocrática, né? Nós entendemos que é legítima a participação dos partidos políticos, principalmente os partidos de esquerda, que na verdade não chegaram na luta e não pegaram carona nessa luta. Na verdade, eles já estão nessa luta há muito tempo. Então, acho que é muito importante destacar isso. Nós estamos vivendo um momento muito importante, não só na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país e no mundo, né? Essas manifestações são do mundo. O Fernando, Fabrício, ficou claro isso ontem, né? Durante a manifestação, teve um certo momento que eu fiz questão, né, de tirar fotos. Fiquei ao lado ali em frente ao McDonald's, quando estava entrando tudo. Então a gente viu que as reclamações são no geral. Era aposentado reclamando da desaposentação ou aquele que são mais de 300 mil aposentados hoje que continuam trabalhando, recolhendo o INSS e não tem volta do governo. Então eu vi muito cartaz desse. Eu vi cartaz fora do prefeito. Eu vi cartaz reclamando sobre conta de luz, que é o ICMS que nós temos, que é altíssimo no estado de São Paulo, inclusive é um imposto bitributado, quer dizer, a conta de luz aí chega a quase 30% o ICMS que é recolhido nas contas de luz. A gente viu reclamação do IPVA. O estado de São Paulo começou agora, o professor Geraldo Alckmin, não sei o que está pensando, ele está notificando, Fabrício, Fernando, 240 mil pessoas que têm IPVA atrasado. Será possível que essas 240 mil pessoas não querem pagar o IPVA? Não, eles pagam e não tem retorno. Quer dizer, então, tudo isso estava na manifestação. Quer dizer. É importante destacar, né, Chico, que essa pauta, por exemplo, da tarifa de ônibus, ela é transversal, né? Ela afeta a educação, afeta a saúde, afeta ao dono de casa, a dona de casa que paga a empregada doméstica, que tem que pagar o passe, que tem que pagar o transporte, afeta os estudantes, afeta, assim, a grande maioria. Mas nós temos problemas, assim, na nação, problemas de um modo geral, né? Ontem nós levamos para a praça as questões de reivindicação dos professores, mas nós sabemos muito bem que todas as áreas têm muitas reivindicações e eu acho que o povo ele está num momento, assim, muito importante para ele se conscientizar de tudo isso, para poder exercer sua cidadania com qualidade, né? Poder entender o que realmente está acontecendo com o nosso país. Que é um país que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, de ser a primeira economia do mundo, né? E temos aqui professores que nem vocês. Tudo bem, eu sou engenheiro, mas eu não chegaria nunca a ser um bom engenheiro se eu não tivesse sido alfabetizado, ter sido preparado por vocês. Então, eu acho que a educação, né, a saúde, a segurança e o transporte, eu acho que é a base disso tudo. Então, eu gostaria que vocês... eu sei que o Fabrício, inclusive, está sofrendo aí um problema terrível da prefeitura, né? Só por ter... E acompanhei, viu, Fabrício? Eu fico muito à vontade para falar, porque eu sei que não houve nada. Isso é uma perseguição mesmo, porque eu cheguei a ver, ler... você não incitou nada, você foi participar na hora do almoço. Estou errado nisso? É verdade. Quer dizer... Bom, Chico, você já acompanha, a gente já se conhece há algum tempo aqui em Taubaté. Na verdade, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar aqui em Taubaté, conheço você, conheço o Fernando, e eu acho que a gente tem alguns ideais em comum, né? Como o Fernando falou, são vários problemas que a gente tem hoje, né, na sociedade brasileira. Você destacou muito bem que saúde, educação, segurança pública, transporte público, até o Brasil está crescendo num modelo muito problemático, né? Onde você está vendendo a ideia de que todo mundo tem que ter carro. Sim. Tem uma frase que tem circulado na internet que, apesar de simples, eu acho que ela traduz muito bem essa realidade. País desenvolvido não é onde todo mundo anda de carro, é onde a classe alta, os mais ricos, andam de transporte público, porque o transporte público é eficiente. Né? É acolhedor, e isso que realmente deveria começar a mudar. Na questão da educação, que eu acho que é a nossa maior especialidade aqui, em Taubaté, não só nessa administração, mas desde a administração passada, que isso fique muito claro, né? A gente sempre vem buscando um padrão melhor de qualidade dentro da educação. Qualidade da educação passa por muitas coisas, né? Merenda de boa qualidade, a qualidade da educação, com certeza, é também.
Material didático de boa qualidade também faz parte da educação. Salas de aula agradáveis, acolhedoras, uma escola que disponibilize recursos tecnológicos. A gente sabe que a nossa escola pública no Brasil não é exclusividade de Taubaté, do estado de São Paulo, do Brasil inteiro. É uma escola pública que ela ainda, né, tem cara de uma escola da década de 60, 50. Né? Então a escola ela não andou na mesma velocidade que a sociedade. E uma das coisas que, lógico, a gente estando na profissão de professor, né, nós somos professores e a gente acaba destacando como uma das prioridades é a questão da qualidade do trabalho do professor, e um dos fatores que marca essa qualidade é também o salário. Né? O salário, o plano de carreira. A gente sabe que houve, apesar de ainda lento, uma certa proposta de melhoria que parte do governo federal. O piso salarial, hoje, por exemplo, eu estava lendo a notícia, né, o piso salarial aumentou um pouco mais, foi para R$ 1.576, se eu não me engano, que na minha opinião ainda é muito baixo para um país como o nosso, ainda é muito baixo. Outra discussão que tem que ser feita, não adianta falar em piso só, porque uma coisa é o salário, onde você tem um estado ou um município, onde o padrão de vida, né, onde o custo de vida é mais baixo, e de repente você tem um piso no município onde tem um custo de vida muito alto, você tem uma diferença muito grande. Muito grande. Né? Ou seja, muitas vezes a gente escuta esse comentário, professor de Taubaté ganha bem. Eu vou dizer aqui que a gente já ganhou razoavelmente. Hoje, progressivamente, o nosso salário vem sendo degradado por falta de políticas públicas que realmente mantenham esse salário adequado. Sim. E hoje Taubaté, que é uma cidade que tem um custo de vida alto, como você mesmo frisou, sim, São Paulo tem um custo de vida alto, tem uma carga, é a carga tributária mais elevada do país. Sim. Então, o professor do estado de São Paulo, o professor dos municípios do estado de São Paulo, ele naturalmente, assim como qualquer funcionário público, assim como funcionário de qualquer empresa privada, ele precisa ter um salário que contemple, né, para que dê qualidade de vida para ele num estado onde o padrão de vida é mais caro, certo? Nossas reivindicações, aliás, né, é por um salário mais justo, pela presença do plano de carreira, pela aplicação da lei do piso, e como você disse, nós na verdade fomos até o sindicato para fazer uma reivindicação na porta do sindicato, exigir que o sindicato municipal, o sindicato dos servidores municipais, que muitas vezes é omisso, que ele seja mais participativo, que ele realmente represente o funcionário, tá? Fizemos isso em horário de almoço, né? Não foi paralisação, não foi greve, nós fizemos um protesto justo e no momento, quer dizer, a gente sacrificou o nosso horário de almoço para fazer essa discussão. E no lugar correto, né? E no lugar correto. Na porta do sindicato. Na porta do sindicato. Até no jornal Contato hoje, a secretária disse, né, que existem professores que não representam a categoria e tentam tomar a frente do movimento. E de forma alguma, nós estamos procurando o sindicato justamente para que o órgão que deveria nos representar de fato nos represente. Né? Fomos à porta do sindicato, exigimos posturas do sindicato. Aliás, a palavra greve, inicialmente ela sai da boca do presidente do sindicato, ele fala da possibilidade de greve caso as nossas demandas não sejam atendidas. E, né, nós fomos de certa forma surpreendidos, embora há muito tempo já se falasse nisso, né, por um processo administrativo que incidiu sobre 3 professores, entre 6 professores, dentre eles, né, eu também. E o pior de tudo, Chico, a coisa que mais surpreendeu a gente é o seguinte: na verdade eles estão utilizando, né, o Código de Administração de Taubaté, que é um código retrógrado, ultrapassado, que não se renovou ao longo dos anos. Ele é de 1990 e, na verdade, ele não contempla, ele não respeita a própria Constituição Federal de 1988 e também não respeita a Lei de Greve de 1989. E antes que alguém fale, mas a lei de greve ela se aplica à iniciativa privada, pelo contrário, né? A gente sabe que o Tribunal Superior, a gente tem uma data aqui no ano de 2007, 25 de 1 de 2007, o tribunal diz que na omissão do Poder Legislativo, né, que é uma omissão em nível nacional, deve ser respeitada a lei de greve também para o funcionalismo público. E existe a porcentagem que tem que continuar trabalhando, né? Exato. Se fosse, e não é nenhum serviço essencial. Não é nenhum serviço essencial, exatamente. Destacando isso, né, que no caso, quando a gente fala em serviços essenciais, basicamente a gente se refere a serviços no campo da saúde, da segurança pública, né, serviços que realmente colocariam a vida das pessoas em risco caso não tivesse um mínimo de funcionamento.
Mas vou até destacar uma coisa, né? Os únicos momentos na história do Brasil em que o funcionário público foi impedido de fazer greve foi durante a ditadura militar, mais especificamente em 1964, né? Onde realmente foi proibido o exercício de greve por funcionário público, e em 1978, onde se tem uma lei que penaliza o funcionário público, porém ambas foram revogadas, né, pela lei 783 de 89. Então, a gente realmente discorda desse processo administrativo. Eu vou falar um pouquinho, porque eu não aguento, sabe? Agora, o problema é o seguinte, a impressão que se tem, né, é que nós temos uma ditadura em Taubaté. É uma impressão. Entendeu? Veja bem, Fernando, você pega hoje quantas cidades da região metropolitana, não vamos nem falar em região do Vale do Paraíba mais, mas Jacareí já acertou a passagem de ônibus. São José já tinha baixado, agora está baixando mais um pouco, Ubatuba, Guaratinguetá, aqui não se fala, como se a desoneração que o Manteiga fez não tivesse chegado em Taubaté. Então, Chico, primeira passagem que nós temos que aprovar, né, redução da passagem que nós temos que aprovar é a redução da passagem da ditadura do governo municipal. Nós temos que abaixar isso, porque isso no passado, na gestão do Bernardo Ortiz, rendeu muitos problemas para a prefeitura. Rendeu problemas, por exemplo, que muitos funcionários foram mandados embora, sem o processo administrativo, sem direito à defesa, sem nada, e depois quem pagou foi o munícipe, através do seu imposto. Sim. Muitos funcionários que receberam indenizações milionárias por causa de erros como esse. Nós entendemos que esses 6 profissionais, nós precisamos destacar aqui, eu vou destacar em nome da POSP, né, como conselheiro da POSP, que esses 6 profissionais são profissionais de altíssimo nível, e assim, são profissionais que lutam por interesses coletivos, não são profissionais que estão preocupados com o seu próprio salário, que estão preocupados com as suas próprias contas, com seus próprios patrimônios, não, é a luta por interesses coletivos, interesses de educação de qualidade, interesse em jornada compatível, né, para fazer um bom trabalho, interesse em condições de trabalho nas escolas, são profissionais assim, muito importante, inclusive, no funcionamento da educação municipal. Então, nós entendemos que se tiver um mínimo de bom senso num setor que deveria ser pautado pelo diálogo, pela democracia, que é a educação, se tiver um mínimo de bom senso, encerra-se esse processo administrativo e pede-se desculpa por esses funcionários, que são funcionários assim, importantíssimo para garantir a qualidade de ensino aqui. Agora, com relação, fazendo uma ponte aí da educação com a questão da tarifa, né? Nós tivemos no começo do ano, Chico, na escola José Ezequiel de Souza, 111 adolescentes tiveram seus passes escolares retirados. Então, a outra gestão dava passe para os adolescentes que vinham dos bairros para estudar no José Ezequiel de Souza. Essa gestão, né, negou esses passes e disse da seguinte forma para os adolescentes: tem escola de ensino médio lá no seu bairro, você não precisa vir para o José Ezequiel de Souza para poder estudar. Sem lembrar que esses adolescentes estão ali porque eles são os melhores alunos da rede municipal e ganharam o direito de estudar no Ezequiel exatamente porque são os melhores. E eu emendo para você, o prefeito cansou de falar na campanha que ele se orgulhava de estudar no Ezequiel. Quer dizer, e depois vai fazer uma coisa dessa. É um absurdo, Fernando, é um absurdo o que vem acontecendo, né? Todas as coisas que estão vindo acontecendo, inclusive a mídia, né? Embora o Alexandre, o Fabrício tenha elogiado aí o Jornal Contato no dia de hoje aí, que fez, muito obrigado, viu, seu Limão e seu Paulo de Tarso, mas vem escondendo muita coisa que vem acontecendo. Eu não vi uma palavra ainda. O prefeito tomou 2 invertidas aí agora, de novo, né? Perdeu de 6-0 o processo que a juíza tinha, a doutora Sueli Zerai, que tinha mandado um sobrestar e o outro arquivar, foi perdido lá de 6-0, mandou reabrir o processo. Depois ele tentou desbloquear os bens dele agora, essa semana, na terça-feira, perdeu de 3-0, os bens dele continuam bloqueados. A gente não vê isso em jornal nenhum. Quer dizer, então, sabe, está na hora de mostrar também. Eu acho que uma das pautas desse movimento, né, que vem crescendo no Brasil é a questão da mídia também, né? Nós vamos ter no dia 1º de julho um dia sem a Rede Globo. Um dia sem a Rede Globo. Isso é importantíssimo, porque ontem a Rede Globo foi lá no protesto, né, e mostrou só aquilo que interessava para ela. Sim. Não mostrou os cartazes contra o prefeito, não mostrou esse problema do assédio moral, não mostrou vários problemas que estavam lá,
dialogando aí com as coisas, com as faixas que foram apresentadas, e a Rede Globo filmou alguns adolescentes, né? A Rede Globo agora se interessa muito por esses protestos, né? Eu não sei qual é o interesse verdadeiro dela em torno desses protestos, mas assim, a Rede Globo mudou de posicionamento de uma hora para outra. Isso é muito preocupante, porque o que gira em torno, gira por trás dos interesses de uma emissora como essa, é uma coisa assim que pode prejudicar muito o nosso país. O Fernando, Fabrício, eu vou fazer questão de ler, e a gente não sabe, né? O Facebook existe muito fake, existe muito... Bom, eu vou dar o nome de quem me mandou. É Carlos Lourenço. Né? Ele me mandou aqui. Olha que está aqui. Graças a Deus, apesar de nesse grupo terem pessoas ligadas ao prefeito Ortiz Júnior, Bernardo Ortiz Júnior, assessor Carlinhos do DCE, como um dos organizadores do evento, cujo objetivo era manipular mais uma vez a juventude de Taubaté e desviar o foco dos problemas da cidade, creio que os espertos dessa vez fomos nós. A juventude está preparada. Fora Ortiz. Compartilhe. Tem a faixa, está aqui. Ortiz Júnior. Perseguição não melhora a educação. Fabrício, isso é uma vitória para você, para os outros 5 que estão lá, que a gente sabe, o Márcio, que são pessoas que a gente sabe. Eu tenho depoimento aqui, faço questão de ler, você não está sabendo, eu recebi pela internet, e é de ficar muito orgulhoso disso. Gente, conheço um dos professores que estão sendo processados. Ele disponibiliza boa parte de seu tempo dando aulas extras sem remuneração para atender alunos carentes vitimados pela disputa injusta com alunos da rede particular nos vestibulinhos, vestibulares, concursos públicos e etc. Como pode um professor deste calibre, que transpira idealismo, ser processado pela administração pública por apontar falhas no sistema? Meus parabéns, Fabrício. Isso aqui é um depoimento feito pelo senhor Luiz Carlos Machado, que é uma pessoa importantíssima, que goza de credibilidade na cidade, fantástico. Inclusive, ele aproveita também, Fernando, e manda para você, que ele pede para estender. Estenda também meu abraço ao Fernando Borges e diga a ele que, embora tardiamente, reconheço que deveria estar ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores. Quer dizer, olha, depoimentos que, sabe, o nosso programa aqui não é aquele programa de chorar, não, mas de emocionar, tá certo? Deixo para vocês dois aí que são citados. Olha, Chico, eu acho o seguinte, né? A gente fica muito emocionado com isso. O Luiz Carlos é um grande amigo, ele é um cara que acompanha o nosso trabalho, ele já faz um bom tempo, assim como a gente acompanha o dele também, né? A gente pode dizer que talvez o Luiz Carlos seja o melhor planejador de trânsito do município hoje. Sim, é alguém que tem toda a competência, ele poderia estar realmente propondo uma série de soluções. E eu vou estender, então eu vou retribuir o elogio. O Luiz Carlos, desde a gestão passada, ele sempre deixou à disposição os trabalhos dele gratuitamente para que eles fossem aplicados, tá? Ele nunca cobrou, ele nunca exigiu ou solicitou um cargo. O Luiz Carlos, por vezes, ele falava assim, olha, estou mandando um recado aí para a administração do Peixoto pelo e-mail que ele sempre manda, e dizendo, eu fiz uma projeção aqui para o trânsito em tal região, apliquem, eu não estou cobrando nada, não estou pedindo cargo ao governo. Eu acho que o Luiz Carlos ele compartilha, né, desse idealismo que a gente tem por ter uma sociedade melhor. Agora, às vezes a gente tem a sensação de que esse idealismo é visto como problema por algumas pessoas. A gente tem uma sociedade hoje, uma parcela dela, felizmente eu acho que ela vem decrescendo, mas existe uma parcela extremamente reacionária, né, que muitas vezes chega a dizer o seguinte, dentro da educação não pode ter ideologia. Eu falo, gente, isso é um absurdo, a educação por si, ela é ideológica. Ninguém entra numa sala de aula, seja na condição de professor ou de aluno, tá? Ninguém fica naquela sala de aula, que por vezes é um ambiente extremamente desconfortável, se ela não tem uma ideologia. Seja qual for essa ideologia, a ideologia de ter uma vida melhor, de ascender profissionalmente, de contribuir para uma sociedade realmente um pouco mais justa e equilibrada, e é algo que precisa ser cada vez mais valorizado, né? Parece que no Brasil, de repente, a questão da educação ela passou a ser ignorada por grande parte da população.
eu diria que é um tema secundário, mas não é secundário, ele é quaternário. Você faz pesquisas e vê que quando chega em época de campanha, na opinião da própria população, educação está lá em quarto lugar. E a educação, ela pode trazer soluções a longo prazo, é lógico, para a saúde pública, né? Para a própria política, porque uma educação de qualidade aumenta a participação da população, esclarece, permite que a população, o Fernando falou da quantidade, né? E seria interessante que houvesse ainda mais qualidade. O que a gente percebeu nesses movimentos de rua é que realmente um grande público está indo para a rua, porém, esse grande público nem sempre sabe exatamente o porquê está participando daquele movimento. Sim. E uma das obrigações da escola é mostrar para as pessoas o porquê elas têm que lutar, né? Aonde que elas têm e aonde que elas podem chegar. Eu fico muito feliz com o depoimento do Luiz Carlos. A gente tem sofrido esse constrangimento aí dentro da rede municipal. Faço minhas as palavras do Fernando. Eu acho que se realmente houver democracia, houver bom senso, esse processo administrativo ele já deveria estar arquivado, ou melhor, ele nem deveria ter sido aberto, certo? Mas independente de estar ou não, a gente não está preocupado, a gente vai trabalhar em cima dele, nós vamos nos defender de toda maneira possível, né, dentro daquilo que está ao nosso alcance. E eu digo mais, não dá para um professor entrar em sala de aula e falar para o seu aluno que ele tem que lutar pelos direitos, que ele tem que melhorar a sociedade, se esse próprio professor não participa desse processo. Quer dizer, como que eu vou exigir do meu aluno uma participação social mais efetiva se eu não participo? Então é algo que a gente precisa cada vez mais discutir. Professor despolitizado também passa a ser um problema. Queria também agradecer o Luiz Carlos, né? Eu estive conversando com o Luiz Carlos um dia desse e perguntei para ele, né? Por que você não disponibiliza esse talento para essa atual gestão? Ele falou assim, para essa gestão eu não quero trabalhar. Eu ainda não sei muito bem o porquê que o Luiz Carlos não quer trabalhar para essa gestão, mas tem que destacar isso. Excelente profissional, assim, um sujeito, um ser humano muito assim, avançado mesmo. E dizer, Luiz Carlos, que nós não temos um mandato no balcão de negócio aqui da cidade, mas nós temos outros mandatos. Nós temos um mandato no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, temos um mandato no sindicato, temos vários mandatos, inclusive que a gente trabalha sem remuneração, mas com dedicação e ideologia para melhorar a vida da população. Eu acho que é importante, nós avaliamos que é importante ter um mandato de vereador, até para ampliar essa nossa ideologia, essa nossa contribuição para melhorar a cidade de Taubaté. Nós não estamos atrás de dinheiro, porque nós temos competência suficiente para poder alcançar o dinheiro de outras formas. Nós queremos mesmo contribuir socialmente para melhorar essa cidade, assim, uma cidade muito acolhedora, que me acolheu desde 1990, e essa contrapartida eu quero oferecer ao longo do restante da minha vida, né, para pagar essa dívida que eu tenho com a cidade de Taubaté. Ô Paulinho, vou pedir para você, assim que você puder, coloca as imagens da manifestação de ontem, que eu gostaria que os dois também aproveitassem para repercutir um pouco em cima e a população também ver. Nós temos aí, a hora que estiver no ponto, você manda para dentro. Viu, Chico? Eu queria repercutir também aquele ponto que você falou, né, da tentativa do Diretório Central dos Acadêmicos se apoderar de um movimento que é popular, é do povo, que tem algumas restrições com o partido político, nós temos divergência com relação a isso, mas nós temos concordância que nenhum movimento, seja ele estudantil ou não, tem o direito de aparelhar esses protestos à Prefeitura Municipal de Taubaté. Tem o direito de fazer reuniões com o senhor prefeito sem ter legitimidade desse movimento, de negociar, inclusive, uma resposta para esse movimento, que nós já sabemos que tem uma resposta para esse movimento de 2,60, uma redução de 20 centavos, que talvez não seja isso que a população quer. Então nós queremos colocar aqui o que a população precisa em termos de transporte coletivo, não passa pela discussão do presidente do DCE, atual assessor do Júnior, não passa por ele, porque ele não tem legitimidade de representar esse povo que estava na rua na data de ontem. Na sessão de quarta-feira da Câmara, inclusive, né, que foi uma sessão polêmica, inclusive eu vou aproveitar e colocar isso aqui antes de falar, que o professor Jefferson Campos foi muito infeliz, como o vereador Bilili também, atacando o professor Jofre num momento delicado. Ele acabou de perder o irmão, não era momento para falar, mas o professor Jefferson, aliás, está ficando especialista em falar longe das pessoas. Ele está especialista, mas a escola legislativa dele, nós estamos levantando tudo e nós vamos mostrar para o Ministério Público o que acontece naquela escola legislativa também.
Nós já temos tudo. Eu gostaria de mandar para o professor Joffre Neto as condolências pela perda do irmão dele, que teve essa semana, e solidarizar com ele, e no momento desse ele ainda tomar um ataque na sessão de campo. Mas eu toquei nisso, como você falou, porque o Carlinhos foi atacado também pelo vereador Douglas Carbone, porque parece que ele usou algumas ideias do professor Douglas Carbone. Chicurinho, o professor Douglas Carbone falou em alto e bom tom na sessão da última quarta-feira que o Carlinhos, presidente do DCE, assessor do Júnior, que se dizia organizador do protesto, é candidato a deputado federal no ano de 2014 e que estava tentando manipular esse protesto da Praça Santa Terezinha para poder capitalizar os votos aí para a eleição do ano que vem. Isso quem falou foi o Douglas Carbone. Eu quero deixar aqui registrado também uma coisa muito importante. Opa, vontade. Assim, nós temos um pouco de divergência com relação ao vereador Joffre Neto, mas nós temos um respeito suficiente de não utilizar de uma prática que foi usada. Você está corretíssimo. E eu quero que o vereador Jefferson Campos me responda uma coisa. Por que ele tem tanta facilidade de conseguir ônibus com a empresa ABC? Enquanto nós estamos discutindo aqui a redução da tarifa de ônibus para 20 centavos, como que o vereador consegue disponibilizar ônibus para as escolas que têm lá os seus contatos com o vereador Jefferson e colocar esses ônibus à disposição de graça para essas escolas? Será que o vereador Jefferson é o representante da ABC Turismo na Câmara Municipal de Taubaté? É uma dúvida que eu tenho com relação a isso. Eu vou aproveitar, vou pegar um gancho aí. Durante a campanha, aproveitar para pedir isso no ar, falar para você, Fernando. A gente teve algumas discussões quando você levantava algumas faixas, né, algumas placas, da onde que vinha o dinheiro do Júnior. E eu, né, na boa fé, eu acreditava que tudo estava certinho, bonitinho. Depois veio o processo da FDE, veio aquelas denúncias. Então eu quero te dar os parabéns, porque você foi o primeiro a levantar os problemas da campanha. Dou isso no ar. Falo aqui, faço a minha culpa aqui. Eu trabalhei muito e você tinha razão. Você tinha razão, Fernando. O pessoal tinha razão, né? Eu não quero ser dono dessa intervenção não, porque tem muita gente por trás disso, tem muita gente que escreve muito bem no pessoal, que pensa essa linha de raciocínio que nós temos, né? A gente tem que agradecer de estar num partido coerente, né? Que mesmo não elegendo nenhum vereador, também não tem assim, esse problema todo de receber recursos da iniciativa privada, principalmente das empresas de ônibus que têm a concessão, a permissão aí na cidade de Taubaté. Quando a gente tem que brigar para reduzir a tarifa e até para pedir a tarifa zero, nós temos autonomia, nós temos moral para poder falar isso com a população. Por isso que é importante a nossa participação nessas atividades que estão tendo agora. Estamos começando a ver as imagens ali. Vocês estavam lá o tempo todo também e tal. Eu gostaria de escutar de vocês um pouco da repercussão. Paulinho, se você puder ir mostrando as faixas aí que mostra, eu tenho também no celular, mas você põe pra gente aí, Paulinho, se você puder pôr, nós vamos aprender aqui com os dois hoje. Diretora de trânsito. Esse é o movimento dos mototaxistas. Né? Os mototaxistas estão sendo prejudicados pela dona Lola, né? A dona Lola agora diz que para ser mototaxista, você tem que ser dono da moto. Né? Então, quer dizer, aquele que empresta a moto, que aluga a moto de outra pessoa, não vai poder mais ser mototaxista. Você já pensou quantas pessoas vão ficar desempregadas e quantas pessoas que têm um nome sujo, têm problema para comprar sua própria moto, tem até algumas restrições assim, com relação a isso? Quantas pessoas vão ficar sem trabalhar entre os mototaxistas? Isso é injusto, né? A secretária de Trânsito e Transporte do município, ela talvez não tenha nunca andado numa com mototaxista. Talvez ela não sabe o que se passa nessa categoria. Até anteontem eu estava conversando com o pessoal ali da Independência, né? Não são só os mototaxistas que estão sofrendo com as medidas do Departamento de Trânsito. Acho que um problema que a gente vem sofrendo na educação, no setor de trânsito também está acontecendo, que é essa falta de diálogo. Da mesma maneira que não se tem o diálogo com o professor, né, você também não tem o diálogo com a população. Quer dizer, até que ponto esse comerciante, que tinha um fluxo maior,
né, que tinha uma entrada de caixa muito melhor, porque o trânsito favorecia, até que ponto ele foi prejudicado e de que forma que isso agora vai ser revertido? Né? É uma discussão complicada. Eu acho que toda grande mudança que você faz numa cidade, né, no estado, num país, você tem que colocar primeiramente a discussão para a população, para saber se realmente vai ser bom. E fiz questão de passar, antes de vir para o programa hoje, Fernando e Fabrício, descer a Independência inteira. Continua do mesmo jeito, sem sinalização, com os cavaletes, sem placa e vai por aí afora. Entendeu? Continua. É triste, né? E tem um comentário que foi feito no Facebook, né, que é até divertido. Uma pessoa fala assim, com tantos problemas do trânsito, né, no mototaxista, né, o que a secretária tem a falar, o que o Ortiz tem a falar? Então tem escrito assim embaixo. A Lola tá vendo, gente, a Lola tá vendo. Então, tem que ver e tem que atuar. Porque se vem de São José dos Campos, que tem mais competência com as pessoas que moram aqui na cidade de Taubaté, tem que ser uma pessoa iluminada, inclusive capaz de dialogar com todos esses setores. Fernando, agora em setembro, completo 2 anos do meu programa. Uma das coisas mais comentadas aqui foi, acho que da última vez que você esteve comigo aqui, você falou que, você está lembrando, que se deixasse a secretária de trânsito no Murisco, no Jardim Murisco, ela não conseguia chegar na rodoviária. Mas você falou no sítio Pica-Pau Amarado. O sítio Pica-Pau Amarado, ela não chegava no centro. Olha, o que eu já escutei isso no mercado, na pastelaria, no calçadão, o Fernando acertou, porque ela não conhece nada. Olha, e ela fez a mudança só da Aquitasa eu ainda dou aula lá no São Gonçalo. Ela só fez dali para lá, porque é onde realmente ela conhece. Agora, Chicoringa, preciso destacar o seguinte, né? Esse prefeito que está eleito, que tem o cargo de prefeito agora, ele fez, eu acho que umas 50 mil reuniões para poder, convencer as pessoas a votarem nele. Eu espero que agora ele faça pelo menos umas 100 reuniões para dialogar com todos esses setores, né? Converse com os professores. Se os professores estão faltando muito, né, procure saber os motivos da falta dos professores. Dialoga com os professores, conversa com os professores. A gestão democrática é exatamente isso. Ô Chico, vou aproveitar para fazer um comentário aqui. Em janeiro desse ano, entre janeiro e fevereiro, a prefeitura mandou uma nota para o jornal dizendo que 800 professores da rede municipal estavam em licença. A gente pediu esclarecimento sobre esse número, né? Por várias vezes a gente falou, mas calma aí, eram 800, porque você pode pegar isso de várias maneiras. Uma coisa é uma licença de um dia, você foi ao médico para fazer uma consulta, né? E outra coisa é uma licença de um mês. Bom, primeira coisa que aconteceu, logo em seguida, quando ele começou a fazer as avaliações, vários professores foram readaptados. Eu ainda não sei o número ao certo, mas até hoje tem professores sendo readaptados. Então, primeira coisa, isso é a própria administração assumindo que vários professores realmente estavam gravemente doentes. Readaptar um profissional, mandá-lo para uma função menos desgastante, porque a sala de aula é um ambiente desgastante. Eu sempre falo, não é qualquer um que encara sala de aula não, ainda mais nos dias de hoje, onde tem violência, onde muitas vezes você está lidando com uma realidade muito, muito complicada. A gente sabe que o ambiente social em volta da escola nem sempre é favorável ao processo de ensino-aprendizagem e isso desgasta também o professor, tá? Então, muitos professores efetivamente estavam doentes. E eu pergunto o seguinte, já que tem professores afastados, já que tem professores doentes, por que não se mostra, por que não se faz um levantamento das causas dessas doenças? Quem é mais afetado, homem ou mulher? Quais são as causas? Tem professores que se afastam porque estão grávidas, isso é uma licença, certo? Agora, você de repente pode estar colocando no meio disso a professora que estava grávida, o professor que teve um acidente. Entendeu? Então é muito complicado você expor para a população só o número. Você tem que expor para a população o fato, a causa. A gente sabe que tem professores que estão afastados por depressão. E quando você vai avaliar esse professor, você precisa ter também uma junta médica que tenha um especialista, né? Você tem que ter um psiquiatra avaliando esse professor para ver se realmente, né, ele tem essa depressão e não simplesmente negar uma licença médica dizendo, não, depressão não é motivo. Gente, depressão a gente sabe que é uma doença que não atinge só a professora, atinge uma parcela muito grande da sociedade hoje. E cá entre nós, né? Você passa por problemas em sala de aula, você tem um salário que ao longo da história vem se destacando, sendo desestruturado, vem sendo reduzido progressivamente em função da própria inflação.
Você tem condições de trabalho que estão longe de ser as ideais. Não vou falar só de Taubaté, vou falar do Brasil como um todo. Essa jornada reduzida, né, com 1/3 fora de sala de aula, há muito tempo deveria ter sido aplicada. É uma medida relativamente nova que em Taubaté não foi aplicada ainda. Até agora é só promessa. E vou estender isso. É uma administração que fala em meritocracia, só que não existe plano de carreira do professor. Aliás, não existe plano de carreira para nenhum servidor municipal. Agora, como que você vem discutir meritocracia? Há mérito, mas mérito baseado em quê? Quer dizer, eu tenho 2 faculdades, especialização, mestrado, e o meu salário hoje tem o mesmo patamar do funcionário que tem apenas a graduação, que acabou de entrar, porque não existe o plano de carreira. Então, a gente só vai poder discutir mérito, discutir realmente, esse professor se empenha mais ou menos, o que já é um problema também. A própria discussão meritocrática ela pode ser perigosa se ela não for muito objetiva. Porque quando você começa a discutir meritocracia, você pode ter uma série de distorções ali dentro, onde você piora ainda mais a condição de trabalho e onde você congela o salário do funcionário. É uma discussão que daqui para frente vai ter que ser estabelecida. Gente, reajuste salarial é uma coisa, é um direito inclusive constitucional. Você está repondo uma perda inflacionária. Agora, quando você dá uma premiação, ele tem um aumento de salário por mérito, é outra coisa. O Estado de São Paulo ele usa muito isso para, desculpa a palavra, mas detonar o salário do professor. Também já fui professor da rede estadual. O que eles fazem na verdade? Você fala, meritocracia. Só que você deixa a base salarial achatada e você só oferece um aumento para uma pequena parcela de professores que faz prova, que faz isso, que faz aquilo, só que tem um problema. O professor novo que está entrando na rede, seja na estadual, na municipal ou qualquer outra, ele vai ganhar o salário base. Cada vez mais a educação deixa de ser atraente, as pessoas não estão procurando mais curso de licenciatura. Por quê? Entre fazer licenciatura, fazer direito, engenharia, medicina ou qualquer outro curso que vai te dar uma remuneração melhor, é óbvio que ele vai procurar outro curso. Gente, o professor não é sacerdote, tá? Por mais que a gente goste da nossa profissão, por mais que a gente encare ela como uma missão, a gente tem que receber a retribuição proporcional pelo nosso trabalho, como qualquer outro profissional. Olha, acabou de chegar aqui pela rede, 19, 25, 21 de junho. Obrigado, Jefferson Cabral, que mandou um abraço para você, ele está aí Eu vou ler do jeito que vem, tá? Opa. Prezado Chico e convidados, a manifestação agora deve ser de tarifa zero, uma vez que a prefeitura paga subsídios enormes à empresa permissionária. Então, nada mais justo do que tarifa zero. E depois, exigir renúncia dos governantes para não perderem o bonde da história. Jefferson Cabral. Bom, Jefferson Cabral, companheiro da Polícia Civil, né? É importante destacar o seguinte, né? O que nós achamos bem nessa discussão do transporte coletivo. Primeiro, né, nós queremos uma avaliação do contrato que a prefeitura tem com a ABC. Nós queremos uma avaliação, porque assim, eu já li o contrato e já li também uma ação civil pública que o Ministério Público moveu contra a ABC, porque o contrato foi renovado entre 2006 e 2007. Está escrito no contrato que não poderia dar aumento de tarifa enquanto não promovesse o processo de integração de linhas. Certo? Então a ABC subiu de 2 para 2,40 e de 2,40 para 2,80 de modo, na minha opinião, irregular. Então esse dinheiro deve ser devolvido aos trabalhadores e trabalhadoras, aos estudantes, aos aposentados da cidade de Taubaté. Então, primeiro estuda o contrato, rescinde o contrato e aí passa o município a fazer gestão do transporte coletivo. A partir do momento que o município faz gestão do transporte coletivo, nós acreditamos que é possível sim oferecer tarifa zero, principalmente para os estudantes, para as gestantes, para os desempregados, para os aposentados, você entendeu? Então é importante oferecer para essa população, mesmo porque o poder público ele tem a obrigação de fazer o incentivo do transporte coletivo, até para poder dar uma resposta no problema de trânsito que ele tem na cidade. Se tiver muita gente usando um transporte coletivo de qualidade, a quantidade de carros andando na rua vai ser menor. Então nós entendemos dessa forma. E eu acho que tem que ter uma intervenção do Poder Executivo para rescindir o contrato com a ABC. E aí sim nós podemos discutir tarifa zero. Enquanto a gente tiver esse contrato que não representa os interesses da população, nós não vamos poder discutir tarifa zero. Então hoje, eu acho que enquanto não rescinde o contrato, eu acho que a passagem deveria voltar a custar R$2, que é o valor do início do contrato, e que a ABC
atualizou esses dois valores por 2 vezes com o apoio da Câmara Municipal de Taubaté, que votou a favor desses aumentos de passagem, sem ter dado o retorno que está no contrato da permissão. Exatamente. Então é uma discussão muito interessante, né? As pessoas ficam, vamos tirar 20 centavos, o outro fala assim, vamos dar tarifa zero, mas nós precisamos construir uma proposta assim, bem razoável e bem inteligente para a questão do transporte coletivo. Olha, Chico, uma coisa que eu acho que a gente tem que levantar também, eu estava observando nas cidades de diferentes tamanhos, o valor da tarifa. E é uma coisa muito engraçada, porque de repente você vê uma cidade onde o ônibus ele faz um trajeto muito menor, ela tem um valor igual, às vezes maior, do que uma cidade onde aquele ônibus faz um trajeto muito maior. Primeira coisa que eu acho que toda empresa que trabalha dentro do município tem que deixar claro é o cálculo. É o cálculo dessa passagem. Exato. A planilha, né? Qual que é a base deles? Primeiro, qual que é a base do aumento deles, né? Teve aumento de combustível, teve aumento de inflação, teve aumento de uma série de coisas. Tudo bem. E o cálculo inicial? Quantas pessoas utilizam o transporte por dia? Qual é a margem de lucro dessa empresa? Será que essa margem é justa também? É algo que tem que ser questionado. Toda vez que a gente fala no lucro, né, que essas empresas privadas recebem na prestação de serviço, né, de serviços que seriam serviços públicos, né? O nome de transporte público, apesar de público, ele é pago e muitas vezes ele é bem pago. Né? Nós temos 8 cidades no Brasil hoje que já tem tarifa zero. Né? Sim. Inclusive uma no estado de São Paulo, que é Agudos. Na verdade, eu acho que essa discussão da tarifa zero ela é muito importante, né? O subsídio que tem que ser feito para que a gente alcance, se não a tarifa zero, pelo menos a redução dessa tarifa. Agora, para mim, o mais importante, qual é a margem de lucro da empresa e qual a base do cálculo para o preço da passagem. Me desculpa, não é possível que um ônibus, de repente, aqui em Taubaté, né, que tem um preço quase igual, né, de passagem do ônibus lá em São Paulo, e tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. Nós temos aqui um indicativo assim, bem próximo da gente, que tem uma tarifa que é intermunicipal, que sai de Caçapava e vai para Tremembé, que é menor que a tarifa que a ABC pratica no município. Parece que é 2,40, 2,60, enquanto a ABC pratica aqui dentro 2,80. Então, quer dizer, existe assim um transtorno muito grande. E eu vou fazer uma provocação, eu gosto de fazer uma provocação para as pessoas que têm capacidade. Você entendeu? Nós tivemos um vereador, há uns 3 mandatos atrás, que fez um estudo das planilhas da ABC, o atual vereador Geoffrey Neto. Eu vou provocar o vereador Geoffrey Neto para que dê essa contribuição de novo para a cidade. Porque se fizer um estudo dessa planilha, tem trabalhador lá da ABC que fala que com 2 horas de funcionamento dos ônibus da ABC, a ABC consegue arrecadar o valor suficiente para pagar todas as despesas. E o restante do dia ela ganha e o nosso trabalhador paga as passagens. Eu acho que é assim, precisa dar essa contrapartida e precisa devolver esses valores cobrados indevidamente. Né? Vamos destacar aqui que nós vamos fazer uma discussão interna no partido, e se o partido não topar, eu, enquanto presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, vou levar essa discussão para o Dr. Wagner Giron. Eu vou mostrar os documentos que eu tenho, se ele quiser abraçar e se ele achar que tem fundamento isso, nós vamos cobrar esses valores cobrados indevidamente na Justiça. Olha, o Jefferson está completando aqui, está chegando, ó. O lucro é de 6%. É muito trabalho por tão pouco. Vamos aliviar a empresa. O passageiro de Taubaté anda 3 quilômetros na viagem. Então é uma loucura, né? Ô Chico, deixa eu aproveitar e levantar uma coisa aqui, que eu acho que esse movimento, ele pegou como foco o transporte municipal, né? O intra-urbano. Agora, o transporte entre as cidades, cara, é uma coisa que também tem que ser discutida. Eu fico impressionado com uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar em Taubaté, eu morava em Lorena. Tá? Você é de Cruzeiro, né? Eu sou cruzeirense. Sou cruzeirense, na época eu trabalhava em Lorena e em Taubaté e durante 2 anos eu fazia esse percurso. Olhando esses dias um professor que vem de Lorena diariamente, olhando o valor da passagem, o valor dobrou. O valor da passagem de Lorena para Taubaté dobrou entre 2007 e 2013. Aí eu pergunto, qual que é a base de novo desse cálculo? Como que essa passagem dobra de valor? Ele sempre reclama, ele falou, a passagem dobrou, mas meu salário não dobrou. Né? Então, e vou aproveitar para estender mais um pouquinho. O professor da rede municipal não recebe vale transporte.
Tem professores que trabalham em 2, 3 escolas diferentes e ele não recebe vale transporte. E aí? Então, quer dizer, o professor, ele bota o combustível do próprio bolso, ele tem o desgaste do próprio carro. Quando ele vai de ônibus, ele é que paga essa passagem, né? Então isso é um problema que inclusive afeta a gente diretamente. Os professores que eu conheço que vão de ônibus para a escola estão constantemente reclamando, tanto aqueles que vêm de outras cidades como aqueles que fazem o transporte intra-urbano. Então tem que ser repensada essa questão do ônibus, dessa coisa do transporte público. Eu quero falar uma coisinha aqui, no ar, quero deixar, viu, o Fabrício, falando para você, gostaria que isso fosse estendido aos outros 5 que estão nessa ação aí, nesse processo administrativo que o prefeito implantou, né, instaurou contra vocês aí. Esse programa está à sua disposição e dos outros 5, por quantas vezes quiser. Estou me propondo, se vocês quiserem, a gente colocar na praça, no sábado, no domingo, vamos colher assinatura, vamos levar isso para o Ministério Público. O Ministério Público que ainda é uma das poucas coisas, das instituições que ainda vem funcionando nesse país, né? Então, nós estamos à sua disposição, vamos colher assinatura. O que esse programa, o que essa TV, eu estou falando isso em nome do Jefferson, em nome da Cláudia, eles encamparam também a ideia, sabem do que vocês são capazes e estão achando um absurdo o que estão fazendo. Então, eu estou falando no meu nome, no nome do programa e no nome da TV. E nós estamos à disposição para fazer para você e para os outros 5. Vocês estão todos englobados nisso, mas nós estamos à sua disposição para fazer o que for preciso. Chico, eu agradeço não só você, mas eu agradeço todas as pessoas que têm se manifestado, né? Eu posso fazer agradecimento? Pode, opa, tranquilamente. Eu queria agradecer a POESP, que é um sindicato, né, que muitas vezes é rebatido aí. Eles dizem, não, a POESP não pode representar o professor municipal porque ela é do Estado. A gente sabe que a questão não é bem essa, mas é um sindicato que, dentro do que eles sempre puderam nos ajudar, eles sempre ajudaram. O Fernando, o Silvio Prado, as pessoas com as quais eu tenho... o boletim do Silvio Prado, agradecendo as pessoas ao Silvio, com as quais eu tenho mais contato, né, ali dentro da POESP, realmente eles sempre tiveram presentes junto com a gente nas manifestações, sempre nos ajudaram dentro das possibilidades do sindicato. Eu queria agradecer o seu programa, queria agradecer aqui a TV Cidade por abrir esse espaço para a gente, por toda essa solidariedade. Me sinto na obrigação também, né, de agradecer o Jornal Contato pela reportagem de hoje. Eles deram uma página inteira sobre o nosso caso, fizeram uma reportagem muito imparcial, né? Eu acho que, pelo menos dentro da nossa questão dos professores, realmente eu tenho que agradecer, porque eles são muito, muito interessados na nossa causa. Outros jornais, como o Vale Paraibano, que constantemente tem ligado, tem perguntado. Só que eu vou dizer uma coisa, por um lado eu fiquei feliz com esse processo. Esse processo, ele abre uma discussão que vai além da discussão educacional. A gente está discutindo, de novo, vou retomar o começo do programa, a gente está discutindo democracia, a gente está discutindo liberdade de expressão, a gente está discutindo o reconhecimento da nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Tá certo? Certo. E eu acho que o mais importante, até você falou do Ministério Público, esse documento que eu estou aqui na mão, na verdade, nós já enviamos ao Ministério Público, né, um pedido para que seja alterado o Código de Administração do município. Eu acho muito importante que isso seja feito, até para que outros funcionários não passem por esse desgaste de forma desnecessária. Já que a lei ela é inconstitucional, já que o Código de Administração está em estado de retrocesso, né? Eles estão se aproveitando, na verdade, estão retrocedendo, aproveitando algo, né, para gerar uma celeuma que não deveria estar acontecendo. Eu acho importante que isso seja modificado porque estava passando desapercebido. Quer dizer, fica lá, né, aquele parágrafozinho dentro do Código de Administração que de repente pode ser utilizado para a abertura de uma situação como essa, certo, que a gente entende, né, não estou dizendo que nós sejamos os donos da verdade, mas a gente entende isso como uma tentativa de você reduzir a voz do professor. É uma maneira de você evitar que realmente as pessoas se manifestem. E, lógico, isso cria uma situação de medo. Sempre alguém vai olhar, nossa, eles falaram demais, estão sendo processados. Eu deixo falar pouco porque
né, eu posso ser processado também. A gente acha que isso não é uma situação muito desagradável. O Fernando está até com uma cartilha aqui sobre assédio moral, né? Que tem uma Fernando, relação Uma muito leitura íntima para com isso, né? Algum tempo atrás, né, não tinha essa legislação, né? Que é a legislação do assédio moral. Quando o Bernardo foi prefeito, né, fazia as coisas do jeito dele, mandava embora, já pagou muita indenização por causa disso, né? Mas hoje os tempos são outros. Eu acho que o Júnior deve ser muito melhor do que o Bernardo, inclusive, né, com relação a isso, um pouco mais humano. Nós apelamos, inclusive, para a questão humanitária mesmo, para a questão educacional, para a questão assim, do diálogo. Faça através da sua secretária de educação, Júnior, essa correção. Nós sabemos que você já errou várias vezes ao longo desses poucos meses de mandato. Nós sabemos também que você acertou em algumas, eu sou testemunha disso. Alguma coisa. Mas assim, nós queremos que você corrija. Que você corrija essa imoralidade. É um ato de imoralidade mesmo. E assim, a POSP vai dar todo o apoio para os companheiros, para os professores. Nosso sindicato não vai fechar a porta. Nós sabemos que o Sindicato dos Servidores Municipais é um sindicato que é muito capaz, inclusive, de ter entregado o nome dos professores para o prefeito. Nós sabemos disso. Está fechando no horário de almoço, né? O sindicato que depois que teve a movimentação é fechado. E nós não temos clareza, inclusive, que a eleição desses atuais diretores do sindicato tenha sido uma eleição democrática. Nós não temos clareza disso. Nós achamos que esse sindicato agora tem um plano médico que arrecada muito dinheiro, mas o sindicato não é um instrumento de arrecadar dinheiro. O sindicato é um instrumento de luta, de representação dos trabalhadores. O sindicato não pode fazer parcerias com a prefeitura. A principal parceria do sindicato é com os trabalhadores. Nós precisamos corrigir, né, esse sindicato e dizer que além dessa sacanagem que o sindicato fez, nós vamos destacar que o sindicato tem um diretor, né, que chama Walter Tamaturgo Neto. Esse diretor do sindicato, ele estava indo nas escolas, olhando o livro de pontos de professor e carminando pontos dos professores, ou seja, dando falta para os professores. Se quer ser sindicalista, não pode assediar professor. Se quer ser sindicalista, tem que lutar pelos direitos dos trabalhadores. Agora, se quer fazer parte do plano, né, do projeto de assédio moral da Prefeitura Municipal, aí tudo bem, sai do sindicato e vai embora. Eu acho que é simples isso. Nós temos total solidariedade aos companheiros, né? E não só a esses, como a todos os outros. E aí, algum tempo atrás, alguns minutos atrás, vocês estavam conversando, né, com relação à questão do professor, da saúde do professor, né? Certo. Talvez esse medo e esse assédio moral seja um dos grandes motivos que leva o professor ao afastamento médico. Eu acho que destacar isso. O Fernando, o Fabrício, você sabe que o Júnior contratou 3 médicos, né? E vem revisando atestados, afastamento de professores através do SMAL. Isso é brincadeira, não é só de professor, né? De funcionários em geral. Quer dizer, nós estamos voltando realmente na ditadura. Chico, posso colocar uma questão também que me deixa assim intrigado? Se o professor, eles estão partindo da premissa que o professor e outros funcionários, eles estão engabelando a prefeitura, colocando atestados sem estar realmente doentes. Então eles não estão apenas questionando a ética e a moral desse funcionário, eles estão questionando a ética e a moral do médico. Quer dizer, se esse professor, né, se esse funcionário público, de uma forma geral, ele está tendo uma falsidade ideológica, dizendo que está doente, só que o médico que o avaliou, o médico que o atendeu, ele está assinando aquele atestado, ele está afirmando que aquela doença realmente existe. Então isso tem que também ser discutido. Quer dizer, é uma afronta à própria ética, à própria moral do médico que tem feito o atendimento a esses professores. E de repente esse atestado bate na mão de um outro grupo de médicos, que geralmente não são especialistas no assunto, né? Isso tem acontecido muito. Você tem lá um médico que é um clínico geral e de repente ele te atende e diz, olha, você não está doente, ou pelo menos você não está tão doente a ponto de merecer esse período de repouso. É complicado. Infelizmente tudo que é bom é rápido, uma hora passou, vou deixar vocês para despedir. O diretor já deu sinal lá. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, a TV Cidade, uma TV democrática, né, uma TV que não divulga manipulações pela sociedade, que dá o espaço para todas as ideologias, né? Eu mesmo sou um militante de esquerda e
sempre tive espaço aqui, agradeço ao Chico Ring, ao Jefferson, à Cláudia por esse espaço, e dizer, né, que deixar uma mensagem, inclusive com relação a essa questão dos professores, que o professor ele não entra 10 horas da manhã e ele não fica jogando paciência no horário de expediente. E por isso, por causa de ter uma jornada muito nobre, e muito assim, e fundamental para a construção da sociedade de Taubaté, ele fica doente. Então respeita o professor, porque se quiser ter uma educação de qualidade, precisa valorizar, respeitar o professor, respeitar os alunos e respeitar todos os profissionais da educação. Era esse o recado, né? Uma boa noite. Estamos à disposição. Fabrício. Chico, eu só queria agradecer novamente, agradecer aqui ao Espaço, à TV Cidade, agradecer esse convite que você fez, né? Muito, muito grato mesmo. Eu acho que outros agradecimentos já foram feitos. A gente felizmente teve nesse programa, apesar da 1 hora que passou voando, a gente teve tempo de fazer todos os nossos comentários. Eu só espero que realmente a nossa sociedade, né, de uma forma geral, e aqui em Taubaté, que ela caminhe num caminho cada vez mais democrático, e que qualquer atitude que possa comprometer essa democracia, que possa tentar calar o cidadão, que essas atitudes sejam repelidas, que elas sejam exterminadas da sociedade, porque o cidadão tem que ter direito de voz, sendo servidor, não sendo servidor, independentemente da situação dele. Prefeito, comande essa cidade sem rancor. Essa cidade merece. É isso que a gente tem que falar. A educação é boa, o que se faz na educação, aí funcionários que fazem, né, pela carência que tem, eu acho que é muito. Então, ele toca e esquece. Você acabou sendo eleito para tomar conta dos 300 mil, não dos 90 mil que votou no senhor. Boa noite a todos, até sexta-feira que vem.